Muito boa noite a todos. Hoje nós vamos seguir numa linha de reflexão a respeito da reforma íntima, falando sobre mais uma virtude, ou a gente pode considerar também uma habilidade, porque é algo que pode ser desenvolvido por todos nós, que é extremamente importante para a nossa reforma íntima e, em última análise, para a nossa felicidade, seja neste planeta ou no outro, que é justamente a questão do perdão. A gente veio falando ao longo de oportunidades anteriores sobre diversas questões comportamentais importantes na reforma íntima. Então, nós falamos sobre cordialidade, honestidade, gratidão, otimismo, disciplina, empatia, tolerância. Mais recentemente, no que o Livro dos Espíritos considera as duas virtudes mais importantes, que foi a humildade e a caridade. As duas últimas reflexões que nós fizemos. E por que deixar o perdão para esse momento? Porque muitas vezes nós percebemos que na caminhada evolutiva do espírito, às vezes ele se mantém preso a questões do passado justamente porque não conseguiu trabalhar o perdão. Às vezes nós conseguimos avançar na tolerância, avançar na humildade, na caridade, mas fica sempre uma experiência de perdão para ser trabalhada. E muito da nossa vida de encarnado, principalmente dentro do ambiente familiar, é por conta da questão do perdão. Que a gente precisa ir trabalhando outras virtudes antes para conseguir verdadeiramente perdoar. Conforme Jesus dizia, porque quando a gente fala de perdão e lembra de Jesus, me vem aquele trecho na mente, Se alguém te bater na face, ofereça a outra face. Será que é Jesus nos dizendo que nós precisamos ficar impassivos diante de uma agressão? Não creio. Até porque o próprio Cristo não fez isso. No sentido de que Jesus era mansidão, mas não era passividade. Jesus era todo perdão, mas não era covardia. Muito pelo contrário. Ele foi enérgico quando precisava, mas ele perdoou todas as vezes. Na verdade, ele nem se ofendeu. Quando a gente nem se ofende, o perdão não é nem necessário. O perdão parte da premissa que alguém fez algo para nós, que nos deixou ofendido, magoado, e nós precisamos superar esse acontecimento. Aí a necessidade do perdão. Cristo nem precisou de trabalhar o perdão, porque ele nem se ofendia, Ele via de tão alto o propósito dele estar aqui e as dificuldades dos seres humanos que conviveram à época dele, que o perdão era uma lição que ele vivenciou, mas que ele não precisava trabalhar nesse sentido. Quando ele diz oferecer a outra face, é retribuir para a pessoa que te ofereceu o mal com a outra face do mal, que é o quê? Que é o bem, Quer dizer, não retribuir na mesma moeda, é oferecer a outra face. Se te oferecem o mal, a ofensa, a agressão, ofereça a outra face, ofereça o bem, a caridade, o perdão. Então é nesse sentido que a gente deve considerar. Então, o perdão ele não é covardia, muito pelo contrário, é preciso de muita coragem para perdoar verdadeiramente, naqueles momentos em que a gente foi ofendido, que a gente foi injustiçado. Não é permitir uma injustiça sem fazer nada, nós precisamos nos proteger. Ninguém precisa eternizar uma situação de injustiça quando você está sendo injustiçado, se você tentou corrigir a situação e a pessoa que está oferecendo isso não muda o comportamento. Ninguém precisa. Você pode se afastar. O que Jesus disse sobre o perdão é evitar o inverso, que seria retribuir com o mal. Então, nesse sentido, a gente percebe que a gente precisa de pequenas parcelas de perdão o tempo todo. Geralmente a gente pensa em perdão, a gente pensa um grande
ato de perdão para uma ofensa muito grave, né? Pode acontecer na nossa vida, num determinado momento. Mas e aquelas pequenas desavenças que acontecem no dia a dia? Também é necessário o perdão aí, porque elas vão se somando. E muitas vezes nos leva a cometer atos assim, muito equivocados, que vão nos levar a sofrimento para nós mesmos. As relações humanas, elas geram atrito, não tem como, né? É impossível a gente passar por uma vida inteira sem nunca ser ofendido por alguém. Será que você já passou a vida inteira e nunca ninguém te ofendeu, nunca ninguém te magoou? Principalmente quem já chegou numa certa idade, né? Nunca ninguém te falou algo que te deixou magoado, nunca ninguém te tentou prejudicar, nunca tentou fazer alguma injustiça. É impossível. A vida de encarnado nos expõe a essas situações, onde nós vamos ser chamados a praticar o perdão, né? Então, faz parte do nosso dia a dia essa questão do perdão, né? Se eu pagar com a mesma moeda, por exemplo, alguém me ofendeu, alguém me falou alguma coisa que eu não gostei, e eu vou lá e retruco da mesma maneira. A pessoa pode ser que, ao dizer algo para você, ela nem percebeu que estava te ofendendo. Nem percebeu, às vezes ela foi descuidada, às vezes ela foi negligente com as palavras, às vezes ela falou num tom agressivo, porque ela mesma estava desequilibrada, ela nem percebeu. Só que quando você responde na mesma moeda, porque você ficou ofendido, aí quem vai ficar ofendido vai ser ela. Aí vão ser duas pessoas ofendidas, que vão começar uma relação de troca com base na ofensa, na agressão mútua. E a tendência é isso crescendo, né? E escalando, e aumentando cada vez mais. Se é uma pessoa que você não é obrigado a conviver, às vezes a pessoa te falou alguma coisa, você retribui na mesma moeda, ela fica ofendida junto, você não precisa mais conviver com ela, você fica com a má impressão dela, ela fica com a má impressão sua, cada um segue o seu caminho. Vida que segue, você só vai ficar com a impressão negativa daquela pessoa. Nossa, aquela pessoa, como é uma pessoa grossa, mal educada, né? Como é que pode ter feito isso comigo, ter falado isso? Sem ao menos se questionar que a pessoa pode estar com a mesma imagem da gente. É por isso que nos dizem que nós precisamos ser indulgentes com os outros, porque nós precisamos de indulgência também. Nós precisamos perdoar porque nós precisamos do perdão também. Nós não nos percebemos. Nós estamos tão centrados no nosso ego, na nossa individualidade, que muitas vezes somos nós que não percebemos quando nós ofendemos alguém, quando nós agredimos, achando que nós estamos tratando com naturalidade. Se você não é obrigado a conviver com essa pessoa, pode ser que a coisa fica só aí por isso mesmo. Uma má impressão de parte a parte, de uma pessoa, e você vai colocar aquela pessoa na lista dos seus desafetos. Daquelas pessoas que você fala assim, eu não gosto daquela pessoa. Não quero mal nenhum para ela não, mas não gosto. Não quero estar com ela. Não tenho prazer em conviver com ela. E aí tudo bem. Agora, e se for uma pessoa que você precisa se relacionar? Por ser da família, por ser do ambiente de trabalho, ou ter alguma reação, alguma relação que te coloca em contato com essa pessoa de forma regular. O que vai acontecer se a gente não observar esse conselho do perdão que Jesus nos dá várias vezes? Nós vamos entrar em choque constante com essa pessoa, porque nós já criamos uma imagem negativa dela. E às vezes acontece de nós conhecermos uma pessoa e já nutrirmos por ela uma antipatia à primeira vista, já perceberam? Logo de cara, a pessoa não falou nada, ou às vezes só o jeito dela te olhar, ou uma frase que ela fala, já vem uma antipatia por aquela pessoa. Se você depois é obrigado a conviver e você nutre esse sentimento, a tendência é que isso piore. A tendência é que você passe a tratar essa pessoa de forma ríspida, ela fique ofendida, te trate da mesma maneira, e isso vai crescendo. O que era só uma impressão, passa a ser uma certeza. Não, aquela pessoa é insuportável mesmo. Meu Deus do céu, como pode? E aí a pessoa está pensando o mesmo de você. Você nem imagina. Porque o nosso ego não permite que a gente imagine isso, né?
que tem muitas pessoas que não gostam de nós. Já pararam para pensar nisso? Tem muita pessoa por aí que não gosta da gente, que olha e fala, nossa, Leonardo, aquele cara chato, insuportável. Porque talvez num dia eu falei alguma coisa sem pensar. Eu agi sem medir as consequências e a pessoa ficou com aquela impressão minha. E eu não tive a oportunidade ou não quis reparar, que é o que muitas vezes acontece, né? E aí, se isso continua assim aumentando, isso leva a um ciclo interminável de brigas, de discussão. Mesmo que você nunca brigue com a pessoa, você nunca fale nada para ela, você guarda uma certa mágoa no coração, um certo rancor, um certo ressentimento. Fica aqui, ó, no seu pensamento. Talvez você não fale nada para ela, mas no seu pensamento, toda vez que você vê ela, você pensa, ih, lá vem fulano. Aquela pessoa insuportável. Você não precisa falar nada. Tem um livro de Emmanuel que o título dele é o seguinte, Pensamento e Vida. E ele diz esse livro todo, ele mostra que pensamentos são coisas materiais. Elas transformam a matéria. Um pensamento constante é capaz de transformar a matéria. Seja a nossa saúde, seja a saúde do próximo, seja uma relação espiritual que vai progredir para algo pior. Então, quando a gente não trata isso, essas pequenas animosidades que precisam do perdão, a gente corre o risco de iniciar esse ciclo de rancor, de mágoa, de ressentimento, que às vezes fica por aí mesmo, mas dependendo de como isso escala, pode avançar para o ódio, pode avançar para um desejo de vingança. E quantas vezes a gente vê isso nos noticiários aí? Quantas vezes a gente não vê episódios que aconteceram de um assassinato, alguma coisa, que talvez tenham começado lá atrás, anos atrás, com uma coisa banal, com uma coisa pequena, que foi aumentando, né? E aí, se a gente não consegue resolver isso, né? Trabalhar o perdão para essas pequenas coisas, enquanto elas ainda são pequenas, e isso aumenta a tal ponto de chegar no ódio, na vingança, o que acontece? Se eu desencarno odiando alguém, quando eu chegar lá no plano espiritual, eu não vou me transformar em santo. E eu nem vou conseguir o perdão automático. Eu vou continuar odiando, do mesmo jeito. A diferença é que eu vou ser um espírito que odeia um encarnado. Suponhamos que a pessoa está encarnada, né? E é aí que nascem os processos de obsessão. Quando o espírito do lado de lá, que se sente injustiçado, que se sente gravemente ofendido, desencarna e não conseguiu trabalhar isso durante a vida, ele percebe do lado de lá que ele pode atrapalhar a vida dessa pessoa como espírito. E aí processos obsessivos começam dessa maneira. Se os dois não conseguiram se desvencilhar desse sentimento. Existem dois tipos de sentimento que unem as pessoas de uma forma forte. São o amor e o ódio. Os dois unem as pessoas. O amor te liga de uma forma forte, através da afinidade. O ódio te liga de uma forma forte, como algema, né, através desse mecanismo de vingança, do rancor, do ressentimento. E aí, se a gente não consegue trabalhar isso naquela vida, a espiritualidade, né, as leis divinas, sábias e justas, vão usar os recursos terapêuticos que existem à disposição. A providência divina vai usar os recursos que ela tem para fazer com que esses espíritos que se odeiam mutuamente, digamos assim, os dois se odeiam, né? Continuaram brigando ao longo da vida e chegaram até o final. A providência divina vai usar o recurso que ela tem em mãos para tentar resolver esse ódio. Como? Fazendo esses dois espíritos
nascerem na mesma família. Ou às vezes nem na mesma família. Às vezes eles se desencarnam odiando, chegando no plano espiritual conseguem algum equilíbrio mínimo, fazem um compromisso de criar laços de paz entre eles, só que ao reencarnar a gente esquece de muita coisa. E ao mergulhar na vida material, o egoísmo, o orgulho, a vaidade fala mais alto. A gente esquece as virtudes mais elevadas do espírito, e aqui a gente continua caindo nos velhos erros. Então vamos pensar em dois inimigos que planejam uma nova vida e vão se encontrar e vão se casar. Para, convivendo diariamente, consigam resolver aquilo. Talvez num primeiro momento, quando são namorados e tudo bem, né, só se encontram uma vez por semana, você até consegue conviver bem com a pessoa e tudo mais, né, recém-namorados, recém-casados. É mais fácil aí quando casa e começa a vir as diferenças dos mais diversos assuntos possíveis da vida de casal. Aí aquele sentimento negativo começa a falar mais alto. Até que, de fato, nós temos, de novo, dois inimigos dividindo a mesma cama, debaixo do mesmo teto, novamente. Aquele sentimento falou mais alto. Mas, ainda assim, não é um laço obrigatório, digamos assim, né? Se a pessoa chegou num momento em que não consegue ter paz dentro do casamento, ela pode separar. Ela se separa, se divorcia, vai cada um para o seu lado. Que é o que está acontecendo muito hoje em dia, né? Marca um certo progresso no sentido de que as pessoas não precisam mais se manter em relacionamentos desequilibrados, né? Abusivos, que às vezes realmente chegam à violência e tudo mais. Só que se aqueles dois espíritos não resolveram, por exemplo, como casados, desencarnaram, né? Com a mesma dificuldade, não conseguiram o perdão. Lá vem a providência divina com um outro recurso, né, para resolver. Coloca de novo na mesma família. Né? Isso quando não testa outras possibilidades, como, por exemplo, chefe, funcionário. Viu como é fácil de lidar com chefe, né? Ou para quem é chefe lidar com funcionários? Sogra e genro. Né? Existem diversos papéis, diversos relacionamentos que nos colocam à prova a capacidade de perdão. Mas às vezes te coloca como irmãos, né, na mesma família. E aí você vai ser obrigado a conviver durante toda a parte da infância, da juventude, até o momento em que, tendo nascido juntos, tendo vivido a infância junto, não conseguiram trabalhar o perdão, não conseguiram conviver em paz, e se separaram, e brigaram, e manteram isso ao longo da vida. Quantos irmãos que deixam de se falar? Porque não conseguiram conviver minimamente em paz. E aí chega a idade adulta, a idade avançada, brigados, sem se falar. E aí desencarnam da mesma maneira. A espiritualidade vai lançando, né, todas as possibilidades. Vamos tentar agora como pai e filho, né, ou como mãe e filha, né, principalmente o laço materno, que é tão forte, recebendo aquele espírito que eu tem um sentimento de ódio por ele, como aquele bebezinho, né, tão inocente e tão desprovido de tudo que pode ser negativo, né, tão dependente do amor materno. Esse sentimento, esse instinto tem o poder, na maior parte dos casos, de quebrar esse sentimento de ódio. Na maior parte. Na maior parte. Às vezes, chegando na adolescência, já complica de novo um pouco o relacionamento, né? Mas se foi construída sobre uma base sólida de amor, da mãe com o filho, com a filha, do pai com o filho, com a filha, a gente consegue superar essas coisas. Mas nem todo pai e filho, nem toda mãe e filha, também a gente observando o mundo que a gente vive, tem relacionamentos tranquilos. Quantos casos a gente vê aí de brigas de filhos que ficam sem se falar com os pais? Ou vice-versa? E até casos mais graves, de crimes de pais contra filhos. Volta e meia aparece no noticiário, né?
E aí a espiritualidade vai dando oportunidades para a gente praticar o perdão que não foi praticado. A gente vai seguindo a nossa vida. Mas aquele perdão fica pendente ainda para a gente praticar. E aí vem os recursos mais drásticos, quando dois espíritos vêm reencarnando juntos durante inúmeras vidas e não conseguem se afinizar. Vem a espiritualidade e coloca eles como, por exemplo, irmãos siameses, presos pelo corpo, presos pelo peito, né? Fica um de cara para o outro a vida toda, presos pela cabeça, pela cintura, seja como for, casos em que o Espiritismo veio nos explicar o porquê, qual a razão de tais defeitos congênitos. São muitas vezes casos gravíssimos de ódio, de vingança de parte a parte que não pôde ser resolvida e que a espiritualidade vai lançando recursos para tentar resolver isso, para que esses espíritos consigam adquirir a paz. A gente vê que são casos assim de exceção, né? Porque não é tão comum assim a gente perceber, né, casos como esse. Então, quando a gente analisa os ensinamentos de Jesus, não só esse do oferecer a outra face, mas Jesus, nos ensinamentos e no próprio exemplo que ele nos deu, a vida dele foi um exemplo de humildade, caridade e, sobretudo, perdão. Porque ele percebia isso. Ele percebia que o ódio só leva a mais sofrimento daqueles que se odeiam. Não resolve nada. Prejudicar uma pessoa que me prejudicou não resolve o problema, só piora o problema. E aí vem Jesus nos explicar, né, diversas passagens, quando Pedro pergunta para ele, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo? 7 vezes? Jesus responde, 7 vezes 70. O que significa, na prática? Quantas vezes forem necessárias, porque o perdão é a única solução para resolver esses tipos de relacionamento. Mais adiante, vem Jesus nos mostrar uma faceta do perdão ainda mais difícil. Quando ele diz, ouvistes antes, né? Amai os vossos amigos e odiai os inimigos. É o que dizia o Velho Testamento. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. E aí ele fala, né, enquanto ainda está a caminho com eles, quer dizer, enquanto você está vivendo com ele, enquanto você tem a oportunidade de entrar em contato com ele. Aí soa meio impossível fazer isso, né? Amar um inimigo. É impossível desde que a gente não enxergue da maneira que deve ser enxergada. O amor não como um sentimento. Porque eu não posso amar alguém que me prejudica repetidas vezes. Não dá. Seria falso se eu dissesse, eu amo aquela pessoa que me persegue durante a vida toda, que me prejudicou inúmeras vezes. Eu amo ela como amo a minha mãe, os meus filhos. Não dá, é falso. Pelo menos no princípio. Mas se a gente enxergar o amor de uma outra maneira, quando Jesus diz, amai-vos uns aos outros, o que ele estava querendo dizer era, sejam caridosos uns com os outros. O sentimento ele nasce depois. Ofereçam o perdão uns para os outros. Hajam com caridade. Ou seja, em termos de hoje, hajam com ética, com todas as pessoas. As que você gosta e as que você não gosta. Não queira o mal de ninguém, não pratique o mal para ninguém, porque essa é a única solução. É a única maneira de nos libertarmos do ódio. E isso é oferecer o perdão. É o oferecer a outra face. É tão importante o perdão, e ele diz respeito à nossa vida de todos nós, que Jesus colocou ele até na oração que ele nos ensinou, né? Quando ele fala, mestre, né, uma oração para nós fazermos depois que você não estiver mais aqui, que ele ensina o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Nós estamos pedindo a Deus, para Deus, perdoe os meus erros, assim como eu perdoo os irmãos que erraram contra mim. Significa basicamente isso, né? E aí Jesus vai mostrando esse perdão
até o final, até o seu momento final, quando ele está lá na cruz, pregado na cruz, com todo aquele sofrimento, né, depois de ter passado por toda aquela humilhação, aquela tortura e tudo mais, ele lá de cima da cruz, antes de entregar o Espírito a Deus, o nosso Pai Celestial, ele fala: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Ele olhava para baixo para aquele centurião, aquele que pregou ele na cruz, que atravessou os braços dele, que atravessou os pés dele, e ele pensava: ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe, é ignorância pura isso. Ele olhava mesmo para Herodes, para Pôncio Pilatos, e sabia, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem. É ignorância, eles vão ter que aprender com o sofrimento. Mas eles não têm ideia do tamanho do erro que ele está cometendo. E ele pediu perdão por aqueles que fizeram a maior ofensa para ele, né? Então, nesse sentido, o perdão, o amar aos inimigos, não é o sentimento, mas é uma ação. Eu não consigo amar o meu inimigo assim de uma hora para outra. Mas eu consigo fazer um esforço para ser caridoso com ele. E a caridade começa em não retribuir o mal. Já é o primeiro passo. Se alguém não me faz mal e eu não retribuir o mal, já é o primeiro passo. Eu não vou conseguir esquecer. Muitas vezes a gente fala, né, perdão é esquecer a ofensa, né? Esquecer a ofensa é amnésia. Eu vou continuar lembrando. Mas eu vou fazer um esforço para vibrar positivamente por aquela pessoa. Ou pelo menos não devolver o mal, nem em ações, mas também nem em sentimentos e nem em pensamentos. É um grande desafio, não é fácil. Se a gente já consegue não agir de forma maldosa com a pessoa, já é um passo. Se a gente consegue se livrar do sentimento negativo que fica, já é mais um passo ainda. E se a gente consegue olhar para aquele irmão que tanto nos persegue, que nos aborrece, que nos dificulta a nossa vida, e pensar assim, ó, ele não sabe o que ele está fazendo. A gente se liberta disso, a gente fica leve. A gente começa a entender aquilo que Jesus disse, né? O perdão é para o nosso próprio bem. Não é para a pessoa. O perdão é para a gente. O perdão é para que nós possamos continuar vivendo em paz. Livre da mágoa, do rancor, do ressentimento. Porque tudo isso são sentimentos negativos que são como lixo emocional. Não acrescentem nada dentro do nosso coração. Pensa na nossa casa, por exemplo. A gente, ao longo dos dias, vai acumulando lixo na lixeira, né? Dos restos de alimentos que a gente foi deixando. E o lixo vai enchendo. Depois que o lixo encheu, às vezes começa até a cheirar mal. Quem é que vai pegar um saco de lixo, amarrar e deixar lá em casa e colocar um outro e um terceiro e acumular dezenas de sacos de lixo dentro de casa? Ninguém vai fazer isso. Porque nós queremos a nossa casa limpinha, né? Bem cheirosa e tudo mais. Então, assim que o saco encheu, a gente tira, joga para fora, ele vai ser coletado e a gente abre um novo. O perdão é a mesma coisa. O perdão é esvaziar esse saco do lixo emocional que nós guardamos. Ó, esse saco aqui que eu estou guardando há um tempinho, agora eu vou tirar ele. Deixa o lixeiro levar. Aí o seu coração fica mais leve, fica mais tranquilo. É isso que se trata o perdão. E a ciência tem estudado cada vez mais essa questão do perdão, algo que é tão subjetivo, tão difícil de apalpar, de medir. A ciência está estudando. A ciência está estudando pessoas saudáveis, emocionalmente falando, né, mas fisicamente também. E pessoas doentes, seja fisicamente ou emocionalmente. E descobrindo as diferenças. O que leva as pessoas a continuarem saudáveis ou ficarem doentes? O que leva as pessoas a se manterem tranquilas ou ficarem ansiosas? Estarem alegres, ativas ou ficarem depressivas?
Estarem saudáveis com o corpo ou estarem com o corpo adoecido, com as mais diversas doenças. Um dos critérios que a ciência tem percebido é justamente essa capacidade de lidar com os sentimentos negativos. E aí dentro desses sentimentos negativos está a inveja, a reclamação, o rancor, a mágoa, o ódio, o desejo de vingança, mesmo que seja só um desejo, mesmo que seja só um pensamento. Isso, ao longo do tempo, vai transformando algo em nós, no nosso corpo físico. Aí eu volto de novo àquele livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. O pensamento, vibrando ali no diapasão da mágoa, do ressentimento, gera um sentimento negativo, aquilo vai desequilibrando o nosso corpo físico, inclusive. E aí a gente adoece, né? Muitos casos de doenças são por conta do perdão que não foi conseguido. Então, olha como é importante isso. Às vezes a gente olha para uma pessoa que cometeu algo contra nós lá atrás, anos atrás, e que a gente já vem carregando esse ressentimento com essa pessoa, vamos falar aí, 10 anos. E se a gente soubesse que esse sentimento, lá no final da nossa vida, vai ser o que vai gerar uma doença em nós? A gente ia enxergar de uma maneira diferente, né? O perdão. A gente ia passar a enxergar de uma maneira diferente e fazer um esforço maior para efetivamente perdoar, né? E aí tem uma história de Chico que ilustra muito bem isso. Chico era uma pessoa muito boa, né? Muito caridosa e tudo mais, mas ele mesmo, num episódio da vida dele, teve que fazer um esforço para praticar o perdão. Talvez alguns já conheçam essa história, aí com certeza vai ser nova para alguns, vai servir como reflexão para a gente ver se a gente não tem uma situação parecida. Chico, todo mundo sabe, né? Chico, ele gostava muito dos animais, ele tinha uma relação muito forte com os animais, né? Os animais se sentiam atraídos por ele se sentia atraídos pelos animais, ele tinha aquela relação de amizade, né, com todos os animais. Num determinado dia, Chico chega na casa dele, já tarde da noite, e ele vê, vindo para o lado dele, um cachorrinho magro, doente, que estava arrastando as pernas de trás. Provavelmente foi atropelado, ou tinha tido alguma doença. Mas aquele cachorrinho vinha com um brilho no olhar, com uma alegria tão grande de ver Chico. Claro, né? Provavelmente pressentiu a aura dele, né? O amor que fluía do coração daquele homem. E o cachorrinho vem com aquela alegria. E Chico foi conquistado por aquele cachorrinho. Ele já tinha alguns em casa, mas adotou aquele cachorrinho lá paralítico para ele, né? Era um cachorrinho que dava mais trabalho ainda. Ele andava com as duas patinhas da frente e arrastava as duas de trás. Chico se sentiu, assim, conduído com a situação, né? Adotou aquele cachorrinho e começou a conviver com aquele cachorrinho. Ele voltava sempre, todos os dias, muito tarde, né? Porque ele tinha o trabalho no centro, lá que ele participava, e voltava tarde, lá ia ele cuidar do cachorrinho, pôr comida, ver se estava dando tudo certo com ele, né? Às vezes o cachorrinho ficava chorando à noite, ia lá Chico fazer companhia para ele, talvez ele estivesse sentindo alguma dor. Num belo dia, ele encontra o cachorro morto. Ele ficou triste com aquilo, o cachorrinho tendo morrido, né? Mas aí tudo bem, né? É a vida, é assim mesmo, né? O cachorro cumpriu o papel dele, né, na vida. Se ele foi em paz, tudo bem. Só que não era o caso. Depois ele vai descobrir, dias depois, que aquele cachorrinho tinha sido envenenado por uma vizinha. E a vizinha não fez assim totalmente por maldade. Ela observava o Chico, aquele cachorro dando um trabalho danado para ele, e ela pensou na cabeça dela que, bom, se ela abreviar o sofrimento desse cachorro, ela vai estar ajudando o Chico. Deu carne envenenada para o cachorrinho morreu. Aí quando o Chico descobriu isso, ele ficou mais triste ainda. Ficou mais triste com aquilo. E começou a nutrir uma certa mágoa no coração com aquela mulher. Como é que ela foi capaz de fazer isso com essa criaturinha de Deus tão inofensiva?
né? Como é que ela foi capaz? A mulher não tinha o entendimento que ele tinha, né? Mas ele começou a nutrir uma pequena mágoa no coração dele, bem pequena. Aquilo já foi suficiente para atrapalhar os trabalhos na mediunidade que Chico tinha. Ele não conseguia mais o mesmo rendimento na mediunidade. E um dia vem Emmanuel. Emmanuel aparece e fala para Chico: Chico, eu estou notando uma sombra aí no seu coração que não existia. Você sabe o que é isso? E aí diz para ele, não, é por conta desse episódio. E aí, mas o que eu faço? Né, eu não quero o mal dela. Alguma mágoa ficou aí, Chico. O que eu faço? Ó, perdoa. Né? Mas eu perdoei, ó, tem alguma coisa que está aí. Né? Mas eu ainda vou ter que fazer um esforço para perdoar ainda. Né? Não foi eu que fui o ofendido. Aí Emmanuel fala para Chico: Chico, a fórmula não é minha. A fórmula é de Jesus. É só o perdão que resolve isso. E aí Emmanuel dá uma sugestão para ele. Faz o seguinte: tente identificar uma maneira para você ajudar ela. Você precisa ajudar ela. Nossa, mas ela prejudicou e eu ainda vou ter que ajudar ela? Chico, confia. E aí Chico, conversando com uma pessoa que era amiga dela, descobre que ela queria muito uma máquina de costura, para ela poder fazer uns trabalhos, né, de costura e poder complementar a renda. E aí lá vai Chico comprar uma máquina de costura para aquela mulher, parcelando a perder de vista aquela máquina de costura que ele ficou pagando por muitos meses. No dia que ele entregou aquela máquina de costura para aquela mulher, que ele tinha uma pequena mágoa ainda no coração, ela abriu um sorriso tão genuíno, tão verdadeiro, e do coração, porque ela amava Chico de verdade, e do coração dela saiu uma luz tão forte, que se direcionou até o coração de Chico e apagou aquela sombra que ele tinha. Daí para frente ele recebeu um abraço caloroso e conseguiu limpar o coração daquilo que tinha começado com ele. Foi o perdão verdadeiro, né? E aí eu repito para todos nós, né, o que Emmanuel disse para Chico. A fórmula não é minha, a fórmula é de Jesus, né? O perdão é necessário. Vamos observar, né, dos nossos relacionamentos, das pessoas que a gente conhece. Será que a gente não precisa também, talvez, retribuir algo de bom para essa pessoa, mesmo que ela tenha feito algo de mal para a gente, para que a gente consiga limpar um pouquinho o nosso coração? Vamos refletir sobre isso durante essa semana. Se a gente conseguir encontrar essa pessoa, vai ser uma oportunidade de começar a praticar o perdão e limpar o nosso próprio coração desse sentimento que muitas vezes a gente carrega, que não ajuda em nada, muito pelo contrário, ele só atrapalha. Para finalizar, eu quero terminar com um pequeno poema aqui de Maria Dolores, justamente sobre esse tema, que se chama Carta do Perdão. Ela diz o seguinte: alma boa, onde estiveres, tranquiliza quem te escuta, seja na dor ou na luta, da prova que envolva alguém. Construindo entendimento, eis que a vida deseja, a palavra benfazeja na garantia do bem. Recorda, às vezes, o incêndio que se amplia, cresce e arrasa, é uma faísca de casa, mantida em desatenção. Vemos também grandes males, surgindo de bagatela, que a sombra desenovela num pingo de irritação. Fita os céus, de estrela a estrela, o universo brilha e avança, com garbos de segurança, que não se sabe explicar. É Deus que nos lembra a vida, desde os páramos supremos, o dever que todos temos de servir e edificar. Onde estiveres, atende ao nosso claro programa. Desculpa, trabalha e ama, em qualquer senda a transpor. Onde a discórdia apareça, aí é que Deus te eleva, por luz que dissipe a treva, na bênção do eterno amor. Então desejo
muito perdão para todos nós durante essa semana, que consigamos limpar um pouquinho mais o nosso coração. Muito obrigado.